Olha só, a gente vai seguir um pouco mais aqui em painel de gestão. Esse agora a gente fala sobre, né, equipe de quem está logado, tipo de equipe, campos 1, 2, 3 da tarefa. Estamos falando aqui dos filtros, né? Esse cara aqui, Emerson, ele gera um tipo de flexibilidade e muito nessa questão daquilo que a gente consegue deixar ativado, né, para que quem vai usar vai ter já a informação filtrada. Tudo isso começa a também dar um pouco de informação mais pronta, né, para quem vai fazer uso do painel de gestão, certo? Perfeito, perfeito. Porque isso era uma carência que a gente tinha na plataforma, né? Da gente talvez tinha os filtros que a gente aplicava no painel de gestão, mas os filtros eram, por exemplo, eram fixos ou eram muito limitados. Então a gente começou a ampliar um pouco mais a opção de filtros para ter mais opção de filtragem. Então tem filtros adicionais que não tínhamos anteriormente. E além disso, né, que esse eu acho que é um grande ganho que a gente está entregando agora esse mês, é poder customizar o label do filtro, o título do filtro. Por quê? Às vezes, como eu falei anteriormente, parece um detalhe sutil, mas faz total diferença de eu poder dizer, em vez de dizer pessoa ou agente, eu chamar de fato de entregador, ou de recebedor, ou de vendedor. Se eu chamar a loja de PDV, ou chamar a loja do local de entrega, local de destino. Então, tu começa a configurar a linguagem do teu dashboard de acordo com o teu negócio. Então, fica uma linguagem muito mais padronizada e muito mais adequada à tua realidade. Então, a gente fez essa mexida que ficou bem interessante para nível de plataforma. Então, se puder mostrar na minha tela também, eu mostro para vocês. Então, aqui no painel de gestão também, nós temos aqui, então, essa questão aqui. Eu criei aqui esse componente aqui, por exemplo, aqui, qualquer um eu posso abrir, tá? Mas eu vou abrir aqui o mensagem de pedidos, por exemplo, e ele tem aqui os filtros que já tinha anteriormente. Então, a gente habilitou alguns filtros adicionais, que nem a gente colocou lá, que é, por exemplo, o tipo de equipe, tem um tipo de tarefa, tem alguns campos, uns filtros adicionais, e o filtro agora tem essa possibilidade de eu poder configurar, botar aqui um nome novo para o filtro. Então, ao invés de chamar aqui de local, eu chamo aqui de PDV. Então, eu vim aqui, edito aqui o filtro aqui, eu posso vir aqui e mudar o nome do filtro aqui, botar para loja, por exemplo. Então, edito aqui, deixa eu botar aqui, não é local, para mim é a loja, tá? O ponto de venda, PDV. Tá? Então, posso flexibilizar aqui o que eu estou colocando aqui no filtro dentro do painel de gestão. Além disso, um ponto interessante que a gente tem dentro do painel de gestão que dá uma flexibilidade boa de uso da plataforma é esse filtro 1, 2 e 3 da tarefa. Tá? Porque às vezes tem informações na tarefa, né, que o usuário gostaria de visualizar filtrando alguma informação, tipo que eu nem coloquei aqui, número de nota fiscal, quero buscar pela fiscal número X. Então, eu poderia colocar esse campo em um campo estrutural da tabela de tarefas e poder dizer que esse campo é um campo filtrável dentro do painel de gestão e poder dizer aqui que esse campo aqui eu quero aplicar um filtro dele de número de nota fiscal, por exemplo, ou de solicitante, ou de transportadora. Então, eu podia colocar algum filtro, que é um filtro hoje, um filtro genérico, que a gente chama de filtro 1, 2 e 3, mas à medida que eu for aqui configurar aqui para a gestão, quero habilitar esse filtro e botar um nome para ele aqui que faz sentido do nível de negócio, isso facilita para poder ter uma visão mais detalhada sobre algum ponto do sistema. Então, consigo fazer um filtro mais específico que ajuda na visão dos dados. Então, se eu voltar aqui para essa minha listagem aqui, por exemplo, ó, então você pode ver aqui. Então, eu tenho aqui os filtros aplicados, então aqui já tem os labels já configurados conforme eu botei lá, número de nota fiscal, pessoa, equipe. Aqui está PDV porque eu não salvei lá o dashboard, só alterei para a loja e não salvei a adição do dashboard, tá? Por isso ficou antigo o PDV, que é ponto de venda. Mas eu posso aqui filtrar, então pode ver aqui, pegar aqui o tipo de equipe, vou pegar somente equipe do tipo diretoria, por exemplo, e vou aplicar um filtro. Então ele vai aplicar o filtro do tipo de equipe, né, que seria uma classificação adicional. Bom, não achou nada para diretoria. Mas, enfim, então eu posso criar um filtro aqui. E, além disso, aquilo que eu falei, tá? O filtro 1, 2 e 3 da tarefa, que nem eu coloquei aqui, o número fiscal e solicitante. Os campos estão aqui. Se eu quiser filtrar, por exemplo, eu quero filtrar aqui por solicitante, por exemplo, vou botar aqui solicitante e o Move Me, por exemplo. Tá ali, ó. Botei aqui, filtrei aqui por o Move Me, eu apliquei o filtro. Então, inicialmente, vai pegar as tarefas que tem o solicitante igual ao Move Me. Ó, filtrou. Então, ele fez um filtro aqui em cima desse componente para ajudar na visualização dos dados. Então, é mais flexibilidade na construção aqui dos dashboards.
Acho que Muito acho que legal, principais cara. são esses. Muito bom, muito bom. Esse lance do label ele é muito relevante porque, né, pela a flexibilidade que a plataforma consegue oferecer, a gente também está revisando toda a estrutura de dicionário, vários projetos aí que estão para, né, se formando, mas muitas vezes dentro do painel de gestão a gente pode querer dar um contexto mais específico, conforme for o dashboard que está sendo mostrado, né? E aí tu consegue trazer isso para esse nível, né, de personalização. Isso, e Interessante. é importante salientar também, né, Daniel, que a gente vem falando já que cada vez mais o painel de gestão é o nosso principal produto que a gente tem de evoluir ele, Uhum. e ele, apesar de estar dentro aqui do nosso Move Center aqui, ele é um sistema, é um subsistema que temos dentro da plataforma, e aí ele vem tendo várias melhorias, né, e esse ponto do dicionário é um ponto que estava faltando, que a gente tem lá no trabalho do Center, mas aqui do painel de gestão não tinha, então a gente está integrando as coisas para ter uma visão mais padronizada de uso da plataforma, né? Então é É isso aí. importante. Ele vem ganhando o protagonismo dele, daqui a pouco ele vai ganhando mais presença. Esse é o jogo. Muito Uhum. bom.